Olá, eu sou a professora Márcia Maciel e nós vamos agora para a nossa atividade interativa da EJA Ensino Fundamental, sexta etapa. E o tema da nossa atividade interativa de hoje, né, praticando ciências, é o universo. Então, nós vamos ter 4 questões, tá? E aí vocês vão ver que essas questões, cada uma tem 4 alternativas, somente uma está correta. E vocês vão ter um tempo para ler a questão, responder. E se quiserem responder no chat, né, depois a gente vai comentar. E aí a gente retorna após cada questão para corrigi-las, tá bom? Então, agora a gente vai para a nossa primeira questão. Leiam com calma, respondam e daqui a pouco a gente retorna para corrigir. Muito bem, na nossa primeira questão a gente viu a seguinte pergunta: qual é o nome da galáxia a que pertencemos? A. Andrômeda, B. Cosmos, C. Via das Galáxias ou D. Via Láctea. Então vamos ver os nossos alunos, o que eles responderam. O Douglas, a Pamela e o Josiel marcaram a letra D de dado, né? Ali a Adriana e a Diana também marcaram a letra D de dado. Então, tá todo mundo marcando a letra D, né? Então, vamos lá para o nosso gabarito. Então, a resposta correta é a letra D de dado, exatamente. Então, vocês acertaram que é a Via Láctea, né? A Via Láctea, esse nome quer dizer estrada de leite, né? Porque a gente vê aqui que a Via Láctea, ela parece que tem uma cor meio esbranquiçada ao meio, né? E ela tem aqui uma cor rosa ao redor e lilás. Mas desde que ela tem sido observada desde o tempo aí dos gregos antigos, ela
em algumas partes do planeta dá para observar, tá? Quando está em inverno e à noite, dá para se observar a Via Láctea. E aí ela tem esse aspecto de leite, né? Como se fosse um leite derramado, por isso ela recebeu o nome, né? Que é a estrada de leite, que é Via Láctea, tá? Agora a gente vai para a nossa segunda questão, então leiam, né? Vejam aí qual a alternativa que vocês acham que é correta e marquem lá no chat para a gente ver.
bem. Na nossa segunda questão, a gente vai ver a seguinte pergunta, né? Qual é a posição do nosso planeta em relação à sua proximidade ao Sol? Letra A, é o mais perto do Sol. B, é o mais longe do Sol. C, é o quarto planeta mais próximo ao Sol. D, é o terceiro planeta mais próximo ao Sol. Então, vamos ver o que os nossos alunos marcaram. Vamos ver ali o Newton, a Cleivan, né, o Cleivan, a Pamela, Josiel, todos marcaram a letra D de dado, né? Então, não tem nenhuma resposta diferente, aí todo mundo marcou a letra D de dado. Então, vamos lá para o nosso gabarito. Então, todo mundo acertou, né? Exatamente. É o terceiro planeta mais próximo ao Sol, né? Então, a gente vai ver aqui na nossa imagem, mais de pertinho, né? Que o planeta Terra, ele realmente é o terceiro planeta do nosso sistema solar, tá? Então, o primeiro a gente vê aqui, ó, logo acima aqui, é o Mercúrio, né? Que tem essa coloração aí de Mercúrio mesmo, né? De termômetro, né? Essa coloração acinzentada. Logo ali abaixo, aquela coloração ali avermelhada, a gente vê Vênus, tá? E aqui, logo abaixo da minha mão, a gente tem o nosso planeta Terra, tá? Então, ele está aí numa posição ideal, né? Que ele está perto do Sol, mas não tão perto. Então, ele fica com a temperatura ideal, né? Para a gente ter aqui a água em forma líquida, né? A temperatura ideal para que os organismos, né? Os seres vivos sobrevivam e que tenha vida nesse planeta. Então, por isso que ele não é nem muito próximo, né? Mas também não é muito distante, porque se ele fosse mais distante, ele seria aí, a água seria em formato sólido, né? Não teria tantos seres vivos como a gente vê aqui no nosso planeta, que é tão rico, tá? Então, a resposta correta é a letra D, né? Então, o planeta Terra é o terceiro planeta mais próximo ao Sol, né? O mais próximo ao Sol é Mercúrio, em seguida vem Vênus, em terceiro a Terra, né? Que a gente vê aí é a ordem no sistema solar, tá bom? Agora a gente vai para a nossa terceira questão, então leiam bem com atenção e daqui a pouco a gente retorna para o nosso gabarito.
vamos à nossa terceira questão. Então, na terceira questão a gente vê a seguinte pergunta. Um dos telescópios espaciais mais famosos do mundo leva o nome de um astrônomo famoso. Quem é ele? Letra A, Isaac Newton. B, Galileu Galilei. C, Edwin Hubble. Ou letra D, Albert Einstein. Então, vamos ver os nossos alunos o que responderam. Eu estou vendo que todo mundo foi na letra C, né? O Newton, Miguel, a Pamela, a Débora, a Ana Carolina, Josiel, né? Todos marcaram a letra C de casa, né? Então, tu viu só ali embaixo, eu vi uma letra D, né? Olha só. Não, tá falando que essa aula é do 5D, não sei o que significa. Então, vamos lá, o Danilo, todo mundo marcou a letra C de casa, tá? Então, no nosso gabarito, a gente vai ver que todo mundo acertou, né? Então, o nome do telescópio, desse telescópio famoso, né, que a gente está vendo aí, é Hubble, né? Ela aí foi uma homenagem, né? Esse nome é uma homenagem a um dos mais famosos, né? E o seu nome foi escolhido em homenagem ao astrônomo Edwin Hubble. Então, ele foi lançado ao espaço em 1990 e proporcionou uma revolução na astronomia. As imagens captadas por meio das lentes desse telescópio revelaram um universo muito maior e mais belo do que o ser humano havia imaginado. Então, desde 1990, a gente tem aí o telescópio Hubble, né, que foi uma homenagem ao astrônomo Edwin Hubble, tá? Então, acertou aí todo mundo que marcou a letra C de casa, tá certo? A gente vê aqui na imagem, olha só aqui, na minha imagem aqui, olha só, a gente tem o nosso telescópio famoso, o Hubble, tá certo? Agora a gente vai para a nossa quarta questão. Então, leiam com atenção, vejam aí qual é a resposta que vocês acham que é correta e coloquem no chat.
Muito bem, vamos à nossa quarta e última questão. Então, quais são os gases predominantes na atmosfera? Então, temos aí a letra A, gás hélio e gás oxigênio. B, gás nitrogênio e gás oxigênio. C, gás carbônico e gás oxigênio. D, gás hélio e gás nitrogênio. Então, vamos ver aqui os nossos alunos, o que marcaram. A Pamela marcou a letra C, a Débora, a Lília e a Maria Eduarda marcaram a letra B de bola, né? Então, a gente vê ali que a Janaína também marcou a letra C. Então, a gente vê aí que estão em dúvida a letra B e letra C, tá? Então, no nosso gabarito, vamos lá para essa questão. A resposta correta é a letra B de bola, tá? Então, acertou quem colocou aí que é o gás nitrogênio e o gás oxigênio, que são os gases predominantes na atmosfera, tá? Então, esses gases, eles são fundamentais para os seres vivos, né? O gás oxigênio é um dos gases respiratórios, né, dos seres vivos, e o gás nitrogênio, ele tem como principal elemento o nitrogênio, que é essencial na formação das proteínas, né, que é tão essencial para os seres vivos também, tá? Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos que nos mostram aí a utilização de alguns gases que a gente citou nessa questão, tá? Então, aqui nessa primeira imagem, a gente vê o balão, né, balão de festa, de aniversário. Nesse balão, para ele ficar assim, é utilizado o gás hélio, tá? Então, o gás hélio é muito utilizado para esse fim, tá? Então, ele é encontrado em cilindros, em casas que fazem aí o enchimento desses balões para aniversários e festas em geral, tá? Na próxima imagem, a gente vai ver aí, olha só, um cilindro de oxigênio, né? Então, esse cilindro aqui, no caso da forma que ele está sendo encontrado aqui, ele é utilizado pelos mergulhadores, né? Então, a gente tem também os cilindros de oxigênio hospitalares, né, que são utilizados para fins ali medicamentosos, tá? Então, aqui a gente tem o cilindro de oxigênio essencial aí para os mergulhadores chegarem a grandes profundidades, conseguirem ficar lá bastante tempo, tá? E a gente tem também aí mostrando o ciclo do nitrogênio. Nitrogênio, ele é essencial para os seres vivos, tá? Então, ele é abundante, ele está em maior quantidade na nossa atmosfera, tá? Então, ele fica circulando aí no ar, e aí os seres vivos, eles vão absorver o nitrogênio de várias formas, né? No caso das plantas, as plantas vão ter a ajuda das bactérias. As bactérias, que são os rizóbios que ficam aqui no solo, e aí ajudam as plantas a obterem oxigênio, ou nitrogênio, desculpa, aí que está na atmosfera. Uma outra forma também é que os animais que são herbívoros também vão obter o nitrogênio através da alimentação, tá? E aqui a gente vê o trabalho dos micro-organismos aí que estão trabalhando no solo, fazendo a ciclagem do nitrogênio, né? O nitrogênio está no ar, né? Vai até ali as plantas, são consumidos pelos animais herbívoros e aí retornam ao ar novamente. Então, a gente tem um ciclo, tá? E, por último, a gente tem o gás carbônico, né? O gás carbônico e o oxigênio, que são essenciais aí para nós seres vivos, tá? Então, a gente vê aqui o processo da fotossíntese, né? Que é quando as plantas, elas necessitam ali fazer o processo da fotossíntese, então elas absorvem o gás carbônico da atmosfera e liberam o oxigênio, tá? E aí os seres humanos e os outros seres vivos, né, terrestres, eles também utilizam aí o oxigênio, né? Então, a gente inspira o oxigênio e com o nosso metabolismo, ele vai formar depois, né, o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, tá? Também é conhecido assim. E aí é quando a gente expira, e a gente expira gás carbônico para a atmosfera, tá certo? Então, agradeço a participação de todos e até a próxima aula.